A partir de hoje, eu vou iniciar a série de mensagens sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, nós conhecemos ele em Mateus, entre os capítulos 5 e 7. Mas Lucas tem no capítulo 6 uma série de sermões bem parecidos e que são o Sermão da Planície. Então eu quero que nós façamos uma leitura dos primeiros 2 versos dos 2 capítulos. Mateus capítulo 5, versos 1 e 2, e Lucas 6, 17 ou 19. Mateus 5, 1 e 2, Lucas 6, 17 ao 19. Acharam o texto? Ok, então vamos ler. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a quê? Ensinar-lhes. Lucas 6, 17 ou 19. Quando desceu com eles, Jesus parou num lugar plano, onde havia um grande número de seus discípulos e também grande multidão de moradores de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Eles tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Senhor, obrigado por esta noite. Fala conosco, Deus. Que seja o Senhor quem toque nossos corações e possamos, ó Deus, ter um tempo de edificação para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos. Como hoje é uma pregação introdutória, pouca coisa eu vou adiantar. Mas uma questão que nós podemos ver é aquele detalhe. Então são 2 sermões e como é que nós podemos conciliar aquilo? Nem Mateus, nem Lucas vão colocar eles como separados ou independentes. Na verdade, Mateus escreve para os judeus, Lucas escreve para os gregos, e ali cada um escreve para o seu público. Agora, algumas questões são interessantes. Em ambos os textos, Jesus estava no meio de multidões. Se nós vemos Mateus capítulo 4, os últimos versos do capítulo 4 de Lucas, nós vamos ler eles daqui a pouco, nós vemos que multidões se aproximavam de Jesus. E Lucas vai enfatizar isso, de Jerusalém, de Judeia, de Tiro, Sidom. Então, muitas pessoas ao redor de Jesus. Os 2 textos vão enfatizar isso. John Stott, ele pensava que a planura, aquele lugar plano, pode muito bem ter sido um platô sobre os montes e não uma planície ou um vale. Quer dizer, na montanha, um lugar plano, Jesus foi, se sentou e ensinou. Então, para John Stott, poderiam ser as 2 coisas juntas. Numa montanha, mas que o topo da montanha era um lugar plano. Ambos os textos são complementares. Os 2 iniciam com as bem-aventuranças, os 2 concluem com a casa edificada na rocha. Tem questões semelhantes, tem questões complementares e tem coisas que um texto tem que o outro não tem. Então eles entram nessa questão de serem complementares uns dos outros. E já nas bem-aventuranças nós vamos ver isso. Quando nós iniciarmos as bem-aventuranças domingo à noite. Você vai ver como Lucas e Mateus se complementam nesse trecho. E é claro, e a última questão, que ambos os discursos não foram feitos ou não foram pronunciados simplesmente para os 12. Foi para todo aquele que estava lá presente. Então, são pregações universais. Se você pensar e você considerar que os 2 não são são sermões diferentes,
não tem problema. Se você pensa que são o mesmo sermão, nada muda. Por uma questão didática, eu vou juntar os dois. Sempre. Enquanto eles estiverem juntos, eu vou unir. Enquanto estiverem separados, eu vou separar. Só para não repetir a mesma mensagem duas vezes. Para criar essa questão complementar de ambos os textos. Agora, eu quero hoje enfatizar duas coisas. No encontro com Jesus, as pessoas tinham uma expectativa. O interessante é que Jesus tinha outra. E é claro que nós sabemos qual prevaleceu. Mas é muito interessante ver isso, porque até hoje, muitas vezes, nós nos aproximamos a Deus com a mesma atitude das pessoas quando Jesus quer, desde a eternidade, fazer o que Ele sempre quer fazer. Ali então vamos para Mateus capítulo 4. Aliás, você está em Lucas? Ok, está em Lucas. Então fica em Lucas, versos 18 e 19. Quando fala o quê? Os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder. Então as pessoas queriam algo de Jesus. Mateus, capítulo 4. Agora vamos para Mateus no capítulo 4. Os últimos 3 versos, versos 23 ao 25. Fala que Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, sua fama espalhou-se por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques, os paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, procedentes da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão. Percebe o que as pessoas queriam? As pessoas queriam algo de Jesus. Eles não queriam Jesus. Eles queriam o que Jesus tinha a oferecer, que ia satisfazer as necessidades superficiais das pessoas. É claro que falar superficial também poderia ser um pouco injusto. Quando nós falamos de possessões demoníacas, doenças terminais, nós sabemos que são questões profundas. Mas ao mesmo tempo, ele acaba sendo superficial se a pessoa não se encontra com Jesus para a salvação. Não adianta que uma pessoa seja curada por Jesus hoje e receba o toque do Senhor, e receba o milagre de Cristo, e essa pessoa seja curada e se levante, se possível, da morte, se ele continuar a vida igual a como ele tinha no passado. O que aconteceu simplesmente foi que a sua morada no inferno ela é adiada, mas nada muda. Mas é isso que as pessoas querem. As pessoas querem um Jesus que faça aquilo que eu quero. Um Jesus que me cure. Um Jesus que me abrace. Um Jesus que me ame. Um Jesus que me aceite. Um Jesus que me levante a autoestima. Um Jesus que seja tudo aquilo que eu quero que ele seja. A grande questão é, muitas vezes, nós não agimos desse jeito também. Antes da gente colocar e fazer, lembrar do outro e falar assim, igualzinho que fulano, que faz aquela coisa, nós muitas vezes não fazemos isso. Tudo bem, Jesus falou, e certamente no Sermão do Monte está, que nós devemos fazer as nossas orações, fazer os nossos pedidos. Nada contra isso, eu quero que entenda isso. Mas se o foco da minha vida para me encontrar com Jesus é que Ele faça tudo aquilo que eu quero, Jesus acaba se tornando o meu empregado. Porque eu sou o Senhor dele. Porque Ele fará tudo o que eu quero
que ele faz. E nós vemos isso, pessoas declarando, pessoas determinando, como se elas tivessem o poder de fazer essas coisas. Sinceramente, isso é perder o tempo. Porque nós não temos essa autoridade para fazer isso. O Pai Nosso é justamente contrário a esse pensamento. Você vê como o Sermão do Monte rebate esse tipo de pensamento nosso. Mas isso é muito comum. É muito comum. Por que você acha que às vezes as pessoas não querem comentar os seus planos? Por quê? Porque crente acredita no olho gordo. Está rindo, mas sabe que é verdade. Está amarrado então. E vai amarrar aquele olho. Tem crente que acredita em olho gordo e não conta nada. A questão é, o Pai Nosso fala, seja feita a tua, não fala que seja feita a vontade do Senhor se o olho gordo não souber. Então, como muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus de uma maneira errada. Mas entra aí a questão do mercantilismo da fé. Porque no nosso desejo que Deus faça tudo o que eu quero, ali sempre virá um manipulador e vai querer então barganhar você com Deus para ele obter algum benefício. E vem a manipulação da fé. Porque quando eu quero ser o Senhor, eu vou ter que ser muito cuidadoso dos textos que eu vou ler, porque eu tenho, em primeiro lugar, que banir a soberania de Deus, fora. Em segundo lugar, eu tenho que banir a minha rendição de vontade. E em terceiro lugar, tenho que colocar o ser humano, como a pessoa mais importante na história da Bíblia. Porque nós queremos isso, é o nosso desejo egoísta, sermos atendidos, sermos ouvidos, sermos respeitados, aceitos. Esse é o grande desejo. Quem aqui deseja, no bom sentido, quem aqui deseja ser o chato da turma? Quem aqui acorda todo dia falando assim, hoje eu vou ser o chato da turma? Quem? Até o chato, mais chato da turma, não deseja ser isso. Mas muitas vezes com Deus nós queremos manipular por ser o braço do Senhor. E as pessoas foram a Jesus por isso. Senhor, eu quero milagre, eu quero cura, eu quero. Ninguém perguntou o que o Senhor quer. Qual foi a reação de Jesus então? Mateus vai falar que a primeira coisa que Jesus fez, quando chegou no monte, ele se sentou. Hoje, nós pregamos em pé. Mas se a gente quiser fazer uma pregação bíblica, assim, a pessoa, nós queremos uma pregação raiz. Então, beleza, então compra uma cadeira alta para o pregador sentar. Porque era o costume da época, o pregador se sentar. Então Jesus se senta como todo mestre para o ensino. E como eles souberam isso? Porque na hora que Jesus se senta, os discípulos o quê? Se aproximaram. Jesus vai se sentar. Está na hora de... Todo mundo cala a boca que Jesus vai. Então vamos nos aproximar dele para ouvir aquilo que ele quer que a gente ouça. Essa foi a atitude de Jesus. E o Sermão do Monte, ele vai, e o livro de John Stott do Sermão do Monte fala sobre isso, que ele chama o Sermão do Monte da contracultura cristã. Por quê? Porque parece que Jesus pega aquilo que nós achamos de valor
E ele vai pegar aquilo, como aquela pessoa que pega aquela jarra cara e fala assim: você acha que isso tem valor? Sim, eu acho. Ups, caiu. Puf. Jesus é aquela pessoa que chega em casa, olha tudo que você tem, e ele simplesmente não fala que está mal, que está errado. Ele desfaz. Ele é especialista em destruir aquilo que nós achamos que é bom. Sabe por quê? Porque você não pode construir algo novo em alicerce velho. Não pode. Principalmente quando o novo é maior, quando o novo é realmente novo e ele tem uma maneira, um prédio completamente diferente. Você não tem como construir novo sobre velho. É caro, mas na época de Jesus era impossível. Era melhor destruir até a base, a fundação e recomeçar. E Jesus é especialista em fazer isso. O Sermão do Monte vai nos mostrar isso. Não somente para os discípulos, mas para todos nós. Cristianismo não é um sistema de troca. Jesus, eu recebo se o Senhor me dá. Cristianismo, na verdade, é um sistema de entrega e rendição por aquilo que Jesus já fez por nós. Aí, então, John Stott explica que, embora Jesus fosse maior do que Moisés, e embora a sua mensagem fosse mais evangelho do que lei, ele também escolheu 12 apóstolos para formar um núcleo de um novo Israel, em correspondência aos 12 patriarcas e tribos da antiguidade. Ele também proclamou ser um mestre e senhor, deu a sua própria interpretação autorizada da lei de Moisés, enunciou mandamentos e esperou obediência. Jesus se senta como mestre para ensinar. O povo queria ação. Sabe o que Jesus queria? Formação. De que adianta receber um milagre se a nossa vida não tem um reflexo de Jesus claro? Aliás, de que adianta ser abençoado nos termos humanos se a minha vida como tal não faz jus ao nome de cristão? Como é que eu posso mostrar a outros o Deus que eu tenho se o meu andar, o meu agir é de uma pessoa que não acredita em Deus? O Sermão do Monte justamente vai nos ensinar que fé é uma questão prática. E lembre, Tiago estava lá. E quando Tiago escreve que a fé sem obras é morta, Tiago está bebendo do Sermão do Monte, da essência da mensagem de Jesus, o cerne do cristianismo. Alguns colocam o Sermão do Monte ao nível da lei, ao nível dos 10 mandamentos. É o sermão mais conhecido de Jesus, mais estudado por qualquer pessoa, crente e não crente, até ateu gosta do Sermão do Monte. Todo mundo sabe do que é andar a segunda milha, todo mundo sabe o que é dar outra bochecha quando o outro dá um tapa. Até pessoa não crente sabe. Por quê? Porque o Sermão do Monte, ele entra no profundo do coração e ele é um sermão que certamente mexe com a nossa vida. Por isso, o que eu tenho para dizer para você é que nós precisamos, você e eu e você, precisamos sair do estado do eu. Eu preciso sair de mim mesmo. O cristianismo não é a fé que fala de mim. O cristianismo não é a fé que tem a ver comigo. O cristianismo não é a fé que vai em mim. A não ser que eu fale que o evangelho é a fé que vai me matar. Aí sim. Pode. Deve.
O cristianismo é uma fé que fala de Jesus, que vai mostrar Cristo. E o princípio da fé é aquilo que João Batista falou, que eu diminua para que ele... Porque sabe o que? No nosso coração, que não é tão grande não há lugar para duas pessoas. Não há. O nosso coração é menor que uma kitnet. Cabe um. Ou sou eu, ou é Jesus. Não pense que o nosso coração é grande, ele é pequeno. Ou é você, ou é Deus. Ou sou eu, ou é Cristo. Por isso, o Sermão do Monte não vai me dar autoajuda, autocompaixão, muito pelo contrário. Estudando o Sermão do Monte, nós poderíamos dizer, como o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Nós deveríamos chegar a essa conclusão no Sermão do Monte. Sabe para quê? Para nos colocar nos braços de Cristo e descansar na sua soberana graça. Isso é Evangelho. Por isso, na medida em que aprendamos sobre o Sermão da Montanha, entenderemos mais o que significa seguir Jesus, ser cristãos e viver para Ele. Entenderemos o porquê o Senhor é tão exigente e como podemos amoldar os nossos corações aos seus mandamentos. Lembre de Mateus 5,48. Sede, pois, perfeitos. Se esse texto não mexe com a nossa alma, nós vamos chegar lá. Vamos colocar em pé nesta noite, vamos orar, agradecer a Deus por este momento.